paz do Senhor Jesus, crianças. Vamos dar início a mais uma aulinha do DIC Maracanaú. Hoje nós temos como tema Elias, o profeta corajoso. E para iniciar, eu já quero estar mostrando para vocês essa dinâmica que tem como objetivo, para a gente compreender melhor sobre o poder da oração. Elias foi um homem, um profeta de Deus, que estava sempre em oração. Ele orava e Deus respondia. E através dessa dinâmica a gente vai poder entender um pouco mais sobre a importância e o poder da oração de uma pessoa obediente. A oração de uma pessoa obediente, de uma criança obediente, ela é muito poderosa. Então vamos lá para a dinâmica. Na nossa dinâmica de hoje eu utilizei alguns copos, como vocês estão vendo, né? Em cada copo eu coloquei água, em um copo eu coloco água e o outro vocês podem ver que não tem, tá vazio, certo? E assim é toda a frequência. Um copo está preenchido e o outro está vazio. Ó, vazio. Esse também vazio. Também eu utilizei corante, alguns corantes, né? Coloquei a água, que representa uma pessoa aqui. A água representa uma pessoa. O corante representa a oração de uma pessoa. Aqui eu tenho um corante rosa, aqui eu utilizei um corante roxinho aqui. Como eu já falei, esse copo está vazio. E esse aqui tem outro corante, o salmão, representando o DIC Maracanaú, cor da nossa farda. E aqui eu coloquei o corante verde. Também eu vou estar utilizando alguns lenços de papel toalha, aqui os meus lenços. Eu vou estar colocando aqui, cada copo eu vou estar colocando o lencinho dentro do copo. Uma parte no copo com a água, que representa o quê? Uma pessoa. E também o corante, que representa a oração de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Dá para compreender? Deixa eu já tirando aqui os tubinhos. Todos os copinhos vão ser colocados no lenço. No final da nossa aulinha, a gente vai ver o que aconteceu com esse lenço, com esses lenços de papel toalha. E vamos ver o que aconteceu com os copos vazios. Já tá tudo prontinho aqui, tá dando para ver direitinho. Vamos aguardar no decorrer da nossa aula, da nossa lição de hoje, o que vai acontecer com essa experiência que a tia tá colocando aqui, certo? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, graças te damos por a oportunidade de mais um dia. Abençoa a nossa aula. Dá sabedoria, Senhor, para entendermos a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, a nossa história de hoje, ela se encontra no livro de 1 Reis,
nos capítulos 17 e 18. E fala a história de um rei que governou em Israel, na cidade de Samaria, que foi o rei Acabe. O rei Acabe, ele era um rei desobediente. Era um rei que cometeu vários pecados contra o Senhor. Pecou mais do que qualquer outro rei daquela época. E se não bastasse todos os pecados que Acabe havia cometido, ele ainda se casou com Jezabel. Jezabel era serva do deus Baal. E, casando-se com Jezabel, Acabe passou também a servir ao deus Baal. E fizeram muitas coisas que desagradou ao Senhor. Porque Jezabel, ela era muito maldosa. Era uma rainha muito maldosa. Cometeu vários maus, vários pecados. E também, junto, eles levaram o povo de Israel a pecar contra o Senhor, a se prostrarem perante outros deuses. Lá na lei de Moisés, o Senhor havia dito, falado para o seu povo que não se prostrassem diante de outros deuses, que não adorassem imagens, que Ele era o único Deus, o verdadeiro Deus, e que somente a Ele deviam dar o louvor, deviam cultuar, deviam adorar. Mas esse rei Acabe, ele ensinou o povo a se prostrar diante de Baal. E isso entristeceu muito ao Senhor. E Elias, o profeta Elias, nessa época, ele preveu a seca que o Senhor havia prometido lá na lei de Moisés. Quando o Senhor disse que se o povo desobedecesse, ele não deixaria cair chuva sobre a terra, e sendo assim, a terra não ia dar colheita, e ia haver seca, ia ter falta de alimentos, e falta de água, e corria o risco dos animais morrerem de fome. Enfim, as pessoas enfrentaram grandes dificuldades por conta da desobediência. E Elias foi até Acabe e comunicou, a Acabe que haveria a seca, que a partir daquele momento não cairia mais chuva sobre a terra, por um período aproximado de 3 anos. Mas o Senhor cuidou de Elias durante todo esse período, durante todo esse tempo de seca. Nesse momento em que Elias prevê a seca, o Senhor fala para Elias: Elias, saia daqui, vá para outro lugar, ali perto do Rio Jordão. Fique lá por lá, lá você vai se alimentar, vai beber água do rio, e eu ordenei aos corvos que te levem pão e te levem carne todos os dias, pela manhã e à tarde. E assim o Senhor cuidou de Elias num período de muito tempo da seca, durante todo esse período que não caiu água sobre a terra. E passados os dias, o rio secou. E novamente o Senhor fala com Elias, dizendo para ele: vá até a cidade de Serepta. Lá eu ordenei a uma viúva que lhe dê alimento. E assim Elias partiu para a cidade de Serepta. Ao entrar na cidade, ele encontrou a viúva catando lenha para fazer o fogo, para fazer o pão, preparar o alimento para ela e para seu filho. E Elias disse: me dê um pouco de água. Quando ela ia saindo para pegar a água, ele pediu que também ela lhe servisse pão. Mas ela, se virando para ele, ela disse que não tinha, que ela estava catando aqueles 2 pedaços de madeira, para preparar um alimento para ela e para o seu filho, que era a última farinha que ela tinha na panela e o último azeite que ela tinha na botija, que a partir dali
Eles iam comer e depois morreriam de fome, por não haver mais comida para eles na casa dela. Mas Elias disse: primeiro traga a água para mim e prepare um pão pequeno com a farinha que você tem em casa. E traga para mim, porque o Senhor manda eu te dizer que durante a seca não faltará nem a farinha na tua panela e nem o azeite na tua botija. E assim a viúva foi, preparou o pão, conforme a palavra do homem de Deus, e levou até ele, e o alimentou. Depois, voltando para casa, ela preparou para ela e para o seu filho. E conforme a palavra do profeta, não faltou nem a farinha da panela e nem o azeite da botija. Depois de algum tempo, o filho dessa viúva ele ficou doente e a doença se agravou muito, a ponto que a criança morreu. E a mãe ficou muito aflita. E o profeta orou ao Senhor e novamente a criança voltou a viver. Depois de tudo isso, crianças, Deus manda o profeta Elias ir se encontrar com Acabe. E Elias vai ao encontro de Acabe e desafia ele em um desafio de oração. Elias manda que Acabe reúna todo o povo de Israel, os 450 profetas de Baal, para um desafio de oração. E ali eles prepararam um holocausto, prepararam o altar e os sacrifícios, que no caso eram os novilhos que foram sacrificados, e a competição era a seguinte: os profetas de Baal invocariam ao seu Deus, o Baal, e Elias invocaria ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo, que queimasse todo aquele holocausto que estava preparado ali, esse seria o Deus verdadeiro. E Acabe topou o desafio. Então, na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Olha só, crianças. Finalizando a nossa dinâmica, como vocês podem ver, agora todos os copos contêm líquido. Alguns com menos, outros ficaram mais um pouquinho, mas a conclusão da nossa dinâmica. Como eu falei, a água representa uma pessoa. O corante representa a oração. Então, uma pessoa que ora, ela pode estar alcançando outras pessoas pelo poder da oração. Ou seja, eu conheço Deus. Eu reconheço que Deus ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, eu começo a orar. Quando eu começo a orar, outras pessoas vão sendo alcançadas pela minha oração. E também passarão a reconhecer que só o Senhor é Deus. Assim como a oração de Elias, no duelo, onde ele venceu, que o Senhor mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto, assim também eu, você, se nós formos obedientes ao Senhor, a nossa oração também ela é muito poderosa. E vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje com a nossa dinâmica. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Deus, onde nós aprendemos, Senhor, que devemos adorar somente a Ti, Senhor, que devemos cultuar somente a Tu, porque o Senhor é o único e o verdadeiro Deus. Obrigada, Senhor, por esta aula. Abençoa, meu Deus, cada criança, abençoa o papai, a mamãe, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Mais chuva, chuva, mais chuva.
anos e meio sem chover sobre a terra do povo de Israel. O povo reclama, mas de nada adianta, nenhuma nuvem no céu. A voz corajosa do profeta Elias a todo o povo falou. A chuva não vinha por um grande pecado, o povo se esqueceu do Senhor. Ninguém se lembra de quem é o Senhor, porque agora servem Baal. Por isso Elias os desafiou para uma luta que seria fatal. No alto do monte a multidão se prepara para ver a batalha final. Apenas Elias serve ao Deus poderoso, os outros servem Baal. Baal. Crescem as vozes dos profetas do inferno, clamando pelo seu Deus. Talvez seja surdo ou está cochilando, pois nada lhe aconteceu. Então Elias se põe a orar, pedindo chuva sobre Israel. E o sacrifício que está sobre o altar é consumido pelo fogo do céu. O povo assustado só então reconhece que o Deus do céu é o maior. Em poucos minutos todo o céu escurece, o vento levanta o pó. Então a chuva começa a cair e Deus comprova o seu poder. E neste mundo nada vai resistir, todos devem sempre reconhecer que o nosso Deus é o maior, é o maior. O Senhor é o verdadeiro Deus.